Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos até aqui, ó Deus, pelo que estamos sendo conduzidos. Queremos nessa manhã colocar também essa ministração. Meu desejo, Senhor, é ser nessa manhã instrumento para a edificação dos meus irmãos. Então, Pai, que a Tua palavra seja conduzida por Ti. Que a verdade da Tua palavra se manifeste em cada vida aqui, ó Deus. Eu te louvo por aqueles que estão aqui nessa manhã, por aqueles que vão assistir depois. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui. Você já disse bom dia aí para o seu irmão do seu lado? Aí, ó. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado aí, ó. Dá um bom dia aí, ó. Bem-vindo, né? Isso aí, que bom. Amém. Essa semana eu tenho tido algumas experiências diante de algumas necessidades, algumas vivências que eu tive, e uma das palavras me veio muito forte no coração, né? A gente teve momentos aí de experiência com dificuldades de alguns irmãos, experiência de luto e buscas, né, pessoais, posso dizer dessa forma. E a reflexão que eu quero trazer juntamente aqui com vocês para a nossa meditação é sobre aquilo que é útil e aquilo que é inútil. Porque isso faz parte do nosso processo de crescimento quando colocamos Cristo no centro para sermos edificados por Ele. Então esse é o nosso processo. Então, antes de ler algum texto, eu quero meditar o seguinte: duas coisas, para que a gente possa se situar depois nos textos. Vocês já viram uma árvore bonita, assim, frondosa, que à vista é bonita? Fala, cara, bonita essa árvore. Dá seu período de época, né? A gente sabe que na primavera ela cheia, né? Começa a encher, né? No verão, né? Começa a dar essas folhas bonitas. Aí, no processo das estações, vem o inverno, as folhas caem, né? E aí vem o outono, o inverno já é o que acontece com as folhas, né? As folhas caem, em sua maioria, né? Acho que tem lugares que as estações elas são bem firmes nisso. Agora, imagina também uma casa que é construída e você vê um edifício bonito e você passa e sempre vê ela assim com uma beleza, né? Que fala, nossa, enche os olhos. Que casa bonita. A pessoa que mora aí deve, né? Deve ganhar bem, deve ter uma profissão boa, né? Pelo menos assim, são as análises que eu faço, né? Deve ser uma pessoa que pode manter uma casa dessa, né? E ok. Agora, eu quero que vocês olhem para o texto de... Vamos começar com o texto de Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, Evangelho de Lucas. E nós vamos ler do verso 6 ao 9. Por quê?
E se essa árvore bonita, que a gente vê aos nossos olhos, né, tão bonita, mas ela não tem a utilidade de dar frutos? E se essa casa, tão bonita, construída, mas é construída debaixo de uma base que no final será inútil, o que chamamos construída na areia, né? Porque para aqueles que mexem em construção, né, Juvenal? Se eu construir uma casa na areia, o que acontece? Ela fica de pé? Não fica, não? Vai cair. Então tem que ter uma base bem estruturada, né? Entendi. Então aqui, ó, a gente tem a opinião de um profissional da área para fortalecer isso. Então vamos ver o que o texto de Romanos, ó, de Lucas 13, a partir do verso 6, vai nos dizer. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar fruto nela e não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não a encontro nada. Figueira serve para quê? Para dar fruto, né? É a lógica de pensamento. Estou falando alguma coisa diferente da lógica? Figueira serve para dar fruto. E que fruto? Figo, né? Portanto, aí o homem continua. Portanto, passou 3 anos. Ela deu fruto? O que ele disse? Portanto, corte-a, porque ela está ainda ocupando inutilmente, grave a palavra, inutilmente a terra. Ele colocou, porque ela está ocupando inutilmente a terra, mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se a vier dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vou só até aqui, porque eu estou começando esse trato, né? Outra passagem diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele viu uma figueira. E aquela figueira ele também viu que não deu fruto. O que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira, né? E aí aquela figueira, no dia seguinte, estava morta. Seca, né? Estava morta. Ou seja, inutilidade. Trazendo isso para as nossas vidas, e aí eu vou deixar uma pergunta: o que define se a nossa vida está sendo útil ou inútil, então, diante de Deus? O que define se tudo que eu estou construindo na minha vida, as conquistas, elas são úteis ou não para a minha vida ou diante de Deus? E aí vem uma questão que é muito séria, que também tem a ver com o que falamos na escola bíblica. O que define? Quando temos essa ótica de olhar como o mundo faz, e quando eu falo mundo, as pessoas do mundo, e essas pessoas do mundo que não têm a firmeza de ter Deus em seu coração, mas estão seguindo, deixando a vida o levar. Vamos ver o que vai dar. Coração machucado. De repente esse coração machucado é por conta de uma família que foi muito severa, autoritária. Ou uma família que foi muito religiosa. E agora eu quero viver a minha vida segundo aquilo que eu, diante dessas experiências todas que eu tive, boas ou más, eu vou seguir. E aí eu começo a construir a minha vida. Muitos, por conta dessa história de vida,
que aparentemente não foi boa e produziu algumas feridas na alma, se afastam de Deus. Porque enxergaram Deus de um modo que os pais, no seu conhecimento, na sua limitação, procuraram apresentar a seus filhos, e isso acabou trazendo alguns tipos de traumas. Outros, por uma questão de necessidade. Passou aperto na infância. De repente veio, vou colocar assim, da nossa forma, né? Veio da roça, onde não tinha muito o que escolher para comer. Tinha que comer o que tinha. E aí, desejou muitas outras coisas, como o filho pródigo. E desejou muitas outras coisas que isso ele achava que poderia fazer melhor e conquistar de uma forma melhor. Mas não tinha Deus nesse princípio da vida. Vocês estão comigo, entendendo? Então, há muitos motivos que podem nos levar a construir uma vida útil ou inútil. E isso a gente vai descobrir muitas vezes na metade do final do nosso caminho. Por quê? Porque na metade do final do nosso caminho, é como Jesus diz numa outra passagem, há joio e trigo, onde muitas vezes não sabemos se é joio ou se é trigo. O joio serve para alguma coisa? E o trigo? Um é fruto verdadeiro, o outro, ele vem contaminar o fruto verdadeiro. Ele, na verdade, vem contaminar para destruir. Isso revela coração. Isso revela a experiência do que eu estou construindo e que eu vou descobrir no final, se eu não entendo que eu tenho que colocar, desde o princípio, Deus no centro da minha vida. Se eu entendo que eu vou ser confrontado diariamente pela palavra e pelas circunstâncias para que eu me submeta a Ele. Ou não, ou eu viva sem Ele. Ou eu viva achando que Ele está. E esse é o maior problema. Viver achando que Deus está. Porque Ele é misericordioso. É o Deus da graça abundante. É o Deus que vai ver os meus erros e problemas, mas Ele vai ter misericórdia. E eu sei que de repente, no final, como o Senhor teve misericórdia daquele homem na cruz, no final da vida dele, Ele também terá sobre a minha. Não que eu pense sobre isso, mas está ali, está ali, interiorizado às vezes. E isso é perigoso. Perigoso por quê? Por que eu preciso deixar isso até o fim? Porque eu quero viver o que esse mundo vive. Os prazeres que esse mundo oferece. E as consequências que ele também vai me dar. No final é isso. Vamos começar com Romanos, capítulo 6. E aí você vai abrir comigo. Verso 20. Olha o que diz o texto de Romanos. É um texto que a gente vai estudar bastante esse mês. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. 21. Naquele tempo, olha essa palavra, que frutos vocês escolheram? Quando vocês estavam escravos do pecado, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Se você ainda está em escravo do pecado, agora é palavra minha, que fruto você está colhendo? Eu estou construindo tudo, ainda sobre a escravidão do pecado. Que fruto você está colhendo? Continuando, agora voltando para a palavra. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham.
Então o final disso é, que fruto é? Coisas que você se envergonha. Eu me envergonho de chegar nesse momento da vida e ver que tudo que foi construído é inútil, não é útil para nada. Eu me envergonho porque o fim delas simplesmente está me levando à morte. Sendo mais profundo, morte é essa que é morte para o inferno, não morte para a vida. Verso 22. Aí Paulo fala, mas agora, porém, libertos do pecado. E quem te liberta do pecado? É Jesus Cristo. Quem te dá a opção de ser liberto do pecado? Somente Jesus Cristo. Transformados em servos de Deus. O fruto que vocês escolhem agora é para a sua santificação. E sabe qual é o fim delas? A vida eterna. Porque para quem vive no pecado, qual que é o fim? Uma vida de morte e inferno. A gente não tem mais falado tanto sobre isso, porque parece muito apelativo, mas é uma realidade. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Para quem? Para quem creu que foi transformado e agora se torna servo. Há fruto. Há fruto. E o fruto que vocês vão colher é para a santificação. Então, isso é útil ou não? Você está construindo algo que é útil. Ô, meu irmão, muito bom, obrigado. Você está construindo algo que é útil. Amém? Mas vai ter situações de provas aí, né? Como eu digo, joio e trigo. Mas o fruto que você está construindo é útil. A partir de qual princípio? A partir do princípio que você edifica o Senhor Jesus, né? O Senhor da sua vida. A partir desse momento você passa a ser trigo e não joio. Senão você é joio. E você só vai descobrir que é joio se você continuar com religiosidade ou se você continuar vivendo a vida achando que é pelo seu braço. Eu vou na igreja, mas eu não entendo, eu vou ser sincero, não entendo muito da palavra não. O pastor fala, eu estou lá, mas mano, não consigo entender muito não. O pastor não, o pregador, né? O pregador está lá falando e tal, mas não consigo absorver muito. E a sua vida para aí, cara. A sua vida, de repente, ela para aí e você não avança mais. Porque se você não está entendendo, você fala, mas ok, não. Não se acomode com isso. Deseje mais. Porque se você sai daqui do culto, pelo menos sabendo que você precisa orar mais, ou ler mais a palavra, isso já é suficiente para começar a andar numa vida diferente. Mas se você sai daqui apenas conformado, grave isso, eu saio daqui conformado, sabendo que o que eu escutei, eu não entendi nada, e pronto, isso não vai mudar nada. Vai continuar do jeito que está, porque você vai ser confrontado e vai continuar ainda buscando outros recursos, porque a palavra de Deus não é suficiente, como infelizmente eu já vi. Estou passando uma situação de luta, está desesperador, eu já pedi para Deus, eu já falei para o pastor vir aqui, eu já busquei várias formas, não estou encontrando recurso, deixa eu ir lá numa casa de alguém que faz trabalhos, sejam lá de candomblé, ou seja, trabalhos espirituais, deixa eu ir buscar outras formas, porque esse Deus de que eles pregam não faz o milagre, porque eu estou pedindo. Aí me vem, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Vontade de quem? A minha, né? Não, a vontade de Deus.
A gente quer que resolva o problema, mas não nos colocamos na condição de andar para ser trigo. Não nos colocamos na condição de, quando a palavra de Deus fala, Jonathan, você tem que perdoar, cara. E eu ainda tenho resistência no meu coração para segui-lo. Você está sendo confrontado e você acha, eu não tenho força ainda. Então busque. Busque ajuda, busque palavra, ore, mas busque, porque senão o pecado continua. Porque se eu não falar que você ainda está seguindo segundo a tua vontade, eu estou te enganando. Porque se a palavra nos confronta, é porque ela quer o nosso bem. Ela nos ama, para quê? Para que gere fruto, ou não? Gente, que bênção, outra água. Amém, eu agradeço, que isso, Deus abençoe. Deus abençoe, não, eu estou aqui agradecendo. Obrigado, irmão, vou beber as duas. Vocês entendem? Isso é muito forte para nós. Isso é muito confrontador para nós. O problema é, se nós nos acomodamos, não levamos o que estamos ouvindo a sério. Não entende. E olha, gente, eu busco ter um cuidado com isso, para que eu não seja insensível, mas eu estou aqui como ministro da palavra. E como ministro da palavra, eu preciso falar a vocês o que a palavra diz já para mim em primeiro lugar. Porque não é só para vocês. A palavra diz para mim em primeiro lugar. Então eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou dizendo para vocês o que a palavra nos diz, para que nós olhemos para ela no interior e vejamos que fruto está sendo produzido. Se é útil ou é inútil. Vamos para Salmo 127. Vamos ver o que diz. Isso aqui é um sinal de que eu tenho que beber mais água. E glória a Deus pelos irmãos. Salmo 127. Vou seguir aqui o monitor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Será o quê? Inútil. Será inútil. Terceira vez, será inútil levantar de madrugada. Dormir tarde, será inútil. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, será inútil para os seus amados. Porque Deus sabe o quanto vocês os amam. Sabe, você que se preocupa com a sua família, eu tenho que trazer o pão. Eu vou conseguir, porque tem que dar o pão de cada dia para eles. Vai ser inútil. Tudo isso que você está construindo, com tanto esforço aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Vou parar aí, porque o verso 1 e 2 é o que são mais importantes. Por quê, amados? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. O que isso me dá, e eu só vou reforçar, é Miguel, Isaac, vocês que são jovens, novos, que estão conhecendo o Evangelho, já conhecem, estão construindo, melhor dizendo. Se vocês não tiverem o Senhor como princípio na vida de tudo,
Em vão vai ser você estudar. Em vão vai ser as escolhas que você vai fazer. Porque vai ser inútil. Ah, mas vai ser útil, eu vou ter minhas experiências. Eu sei, é verdade. Eu também fiz essas escolhas. E aí não é só para Isaac e nem para Miguel. Eu falei para eles porque eles, do grupo aqui, são os mais novos. Mas para nós que já temos uma caminhada, eu já estou indo para os 50, para aqueles que estão aí na casa dos 20, na casa dos 30, casa dos 40, né? Para aqueles que já passaram dos 50. E aí, cada um sabe. Você tem construído a sua vida, a sua casa, sobre qual o princípio? Porque isso aqui é uma verdade. Verso 1 de novo. Isso aqui é uma verdade. Se o Senhor não edificar, se não for o Senhor os alicerces, né, Juvenal? Aí, ó, o homem que é da construção. Se você pegar um cimento qualquer, né? Ou se não usar a liga certa, vai ficar de pé? Vai dar ruim, vai dar problema? Você gosta que o cliente te chame de novo e vai descobrir que o material que escolheu é que deu ruim? Ou então o material que você recomendou, olha, usa essa marca e não usa, e você sabe que vai dar ruim, mas a pessoa quer economizar. Vai dar ruim ou não vai? Então. Aqui são princípios que a gente vê no dia a dia. Então, se o Senhor não for o princípio da sua vida, e esse princípio significa que vai gerar em você um tempo maior, um esforço maior. Sim, tem um esforço nosso, só que não estamos dispostos a sacrificar. Porque edificar um alicerce é rápido, Juvenal. É a parte mais de uma casa, é a parte principal, é isso? Que bom. Porque é o que a gente descobre, porque se não for edificar isso certo, e o texto que nós lemos no princípio de Lucas, aonde o rapaz fala, olha, fizemos o negócio e a figueira não deu fruto, mas vamos plantar aqui ao redor, fazer de uma forma para ver se dá fruto. O cuidado, a atenção, o amor diário, a dedicação diária, para quem? Ao Senhor. Edificar não é só você estar aqui, ouvir essa palavra e pronto. Edificar é você pegar isso aqui e levar para a sua vida e construir o que essa palavra pode fazer na sua vida diariamente. Porque ela vai construir algo que é útil. É o que não é areia, mas é um alicerce seguro, firme. Vai vir vento, vai vir chuva, vai vir sol, mas ela está edificada na rocha. Certo? E para que isso aconteça, a gente tem que construir bases seguras. E aí aqui é o que é a nossa responsabilidade, igreja. E que igreja é essa? Comunidade de Jesus, a casa dos filhos. Como que você está construindo a sua base? Quanto tempo você está dedicando da sua vida numa leitura ou num processo de busca ao Senhor? Você está vendo as coisas ruírem, mas você está culpando tudo que é externo, ou você está indo para o Senhor? Você está lamentando por tantas coisas, reclamando da sua casa, reclamando do relacionamento na sua casa, reclamando das situações da sua casa, reclamando das situações do trabalho, reclamando das situações da escola, reclamando de um monte de coisa, mas você não tem construído um alicerce seguro. E você só vai reclamando, porque isso só faz o quê? Você simplesmente liberar o seu estresse, para dar uma diminuída. E aqui eu, Fábio, estou falando.
porque não vai resolver. Mas você só não passa dessa etapa. E como é que eu passo dessa etapa, Fábio? A receita não mudou. Ela continua sendo. E essa receita vai gerar sacrifício seu. Ela vai gerar, em outras palavras, esforço. Vai para o teu quarto. Mas, pastor, eu não tenho quarto, eu durmo com outras pessoas junto. Cara, vai para o banheiro, vai para um momento reservado. Mas é você e Deus. Ora, busca, apresenta. Creia que o Espírito Santo que habita em você, ele fala. Mas você precisa ter paciência para ouvir. E paciência significa dedicação de tempo. E que se deixarmos, o mundo não vai deixar, viu? O mundo não vai deixar. Sabe por quê? O reloginho vai tocar. Agora você tem que cuidar do filho. Você tem que dar de mamar. Agora você tem que trabalhar. Agora você tem que fazer isso. Você precisa deixar o celular guardado para fazer tal coisa. E dar continuidade. Vai vir um monte de coisa. E você já sabe. Quem conhece a sua rotina sabe a loucura que é. Como eu dedico então tempo para essa receita? Que não é uma receita nova, mas é a receita mais antiga e funcional que a gente tem. Orar e meditar na palavra. É priorizando ela. Você conhece a sua rotina? Você consegue fazer isso à noite? Você consegue fazer isso de dia? Você consegue fazer na hora do almoço? Mas você faz. Agora, não fazer é construir a sua casa na areia. Não vai ser útil. Você até quer que Deus seja a edificação da sua casa, mas você não está pondo. Está entendendo? Vai passar 10 anos e você não coloca Deus, você só fala, eu quero colocar. Mas você não toma a ação de colocar. Por quê? Porque não mudou. Você está saindo daqui sem tomar uma posição de mudança. Precisa. Senão ela vai seguir do jeito que está. E você vai continuar lamentando, vai continuar procurando culpados, vai continuar apontando porque meu marido é isso, porque minha esposa é isso, porque meus filhos não mudam, porque é isso, porque é aquilo, e porque é isso, porque é a minha nora, porque é minha sogra, porque é minha cunhada, porque não sei o quê. Você sempre vai procurar. E é normal de nós seres humanos. Mas quer que essas coisas se resolvam? Lamente no Senhor. Coloque isso no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, melhor, o verso 2, coloca aí. Ah, não, é um mesmo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão será aquele sentinela que vigia. Né? Em vão é você colocar alguém que vai ficar lá observando, protegendo. Ou você mesmo. Porque não é o Senhor que está no princípio disso. Estão conseguindo me entender, gente? Isso é para a nossa vida, amados. Essa nossa vida pede mudança de comportamento, de atitude. A nossa vida com Cristo, para Ele edificar a nossa casa, nosso coração, a nossa condução, tudo aquilo, para que possamos ter prazer, alegria e paz nele, precisamos construir isso. E essa construção nossa é diária. E eu vou falar uma coisa, o seu corpo, a sua mente vai dizer não. Sabe o que vai acontecer muitas vezes? Vai dizer, você pode fazer depois. Agora tem isso aqui para fazer. Ah, depois você pode construir isso aqui. Aí você fala, não, agora tem isso aqui para fazer. E aí você vai priorizando outras coisas. Para os jovens a tentação é maior. Porque para os jovens é o videogame, é o prazer da bola, é o prazer de estar com amigos. Para os jovens vai vir tantas outras tentações que são o quê? Os manjares desse mundo.
para nós também. Vai ter muitas outras coisas que vão... para nós vai ter... Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu olho minha agenda, já está virando a página para quem usa caderno. Para quem usa celular ou qualquer outra forma de controle, uma lista que parece que perde-se a conta. E aí você olha a sua lista e fala, eu só estou passando para o dia seguinte, porque dessa lista eu só faço 3, 4 coisas. Eu não consigo, sabe por quê? Porque no meio desse tempo surgem outras que eu tenho que resolver no dia. E aí tomou meu tempo. E aí eu vou me vendo fracassado no cumprir dessa agenda. Então, eu me rendo a Deus. Conduza a minha agenda, Senhor. Você já fez isso? Ou você ainda continua fazendo no seu braço? Porque eu vou dizer, você vai se frustrar. E todo dia você vai se frustrar. Porque a agenda é importante para a nossa organização. Eu vivo isso. Eu converso com a Maísa e eu falo, nossa, a minha agenda é caderno, tá? Para mim a agenda ainda é caderno. E eu ainda passo o processo de escrever todo dia. Ai, tem isso. Eu falo, nossa, acredito. Eu olho a agenda do trabalho, eu fico, meu Deus. E aí eu vou postergando, porque não está dando e tal. Mas eu vou lidando. Por quê? Porque no meio desse caminho surgem muitas outras coisas. E eu vou me adaptando. Então, para que o meu coração não se inflame, para que a minha mente não me traia, Senhor, minha agenda está em suas mãos. Hoje tem isso. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu quero fazê-las. Mas se é para mim fazê-las hoje, o Senhor também sabe. Conduza e dá paz ao meu coração. É uma oração sincera. Eu não sei se vai resolver o seu problema hoje, mas é uma oração sincera de conversa com quem pode resolver. Não é verdade? Ele pode resolver o meu coração. Texto final. Nossa, como a hora voa, gente. Romanos 1, 18, 22. Nós vimos em Salmo 127 que esse é o nosso esforço inútil, né? Se o Senhor não edificar, esse é o nosso esforço inútil. Agora eu quero falar para vocês brevemente do nosso esforço da mente inútil. Porque o esforço da mente inútil, conforme Romanos 1, 18 a 22, vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimiram a verdade. Suprimir significa, eu quero anular essa verdade. Eu quero abafá-la. E aí o verso 19 diz: pois o que se podia conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Deus simplesmente se manifestou para o mundo. E o mundo tem suprimido essa verdade. Continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, olha só, atributos invisíveis. O poder dele é eterno e a divindade dele, ele é divino, ele não é humano, ele é Deus, então ele é divino. A gente não vê, mas a gente crê. E aí ele diz, claramente se reconhecem, ou seja, Deus se faz conhecer esses atributos para nós seres humanos na criação desse mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou, que Deus fez. Por isso, para nós seres humanos, é indesculpável não reconhecer Deus. Mas nunca viram a palavra, nunca ouviram uma mensagem, mas viram a criação. Olharam para eles mesmos e viram. Isso não é coisa do acaso. Deus criou. Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, aí vem o ponto. Reconheceram e glorificaram?
não o glorificaram como Deus. Não. Nem lhe deram graças, pelo contrário. Mais uma vez, suprimiram, anularam em seus próprios raciocínios. Ou seja, todo ser humano, seja o Isaac e Miguel, que são os mais jovens aqui, neste espaço, sejam os mais velhos, tem raciocínio suficiente para não ver na palavra, que é a instrução, mas ver na criação e reconhecer que existe um Deus ao qual eles devem gratidão. Quantas vezes eu não vi o Isaac e o Vinícius, quando a gente está ensinando, né? E eles começam a vir, mais jovens, a fazer perguntas sobre realmente se Deus existe. Mas como que é que esse Deus existe? Porque eles começam a fazer as perguntas, como nós fizemos. É esse o raciocínio do ser humano lógico, porque faz parte desse processo de conhecer o Criador deles. E continua, pelo contrário, nem lhe deram graça, pelo contrário, anularam em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Por isso que nós pais temos o conhecimento da palavra para instruí-los. Eles vão fazer perguntas difíceis, mas nós pais que temos o conhecimento da palavra, precisamos instruí-los. Nós não vamos convencê-los, mas eles vão começar a receber aquela sementinha. Não é verdade? As primeiras sementes para que gere frutos. E finalizando, 22. Dizendo que eram sábios, mas se tornaram tolos. Amados, esse é o trecho que fala da ira de Deus. A ira de Deus, ela se refere à mesma questão de quem na mente, aqui é na mente. Salmo 127 é o esforço inútil. Romanos 1, 18 a 22 mostra a nossa mente indo para o caminho inútil. A mente do raciocínio, do intelecto, do conhecimento próprio e de falar, eu não quero servir a esse Deus. Porque eu não o reconheço. Para mim, essa criação não é dele. Para mim não existe um Deus que criou. Tudo foi feito por acaso. Para mim, foi feito de alguma outra coisa, mas não dessa forma como vocês falam. Eu não dou graças, eu não louvo a esse Deus. Só que a consequência vem. Se continuarmos lendo, eu não tenho tempo, a gente vai ver que vai vir as maldições, vai aparecer a adoração não a Ele, mas a outros. Logo, estamos tirando Deus do centro e colocando outros deuses, até nós mesmos. E aí a gente vai viver essas consequências de ser uma árvore que não vai dar fruto, de ser uma pessoa que constrói a sua casa na areia. Porque é isso que vai acontecer, por conta de uma mente que escolheu não servir a Ele. A inutilidade. Assim, tornando-nos, ficamos loucos, porque a ira de Deus se revela contra aqueles que sufocam a verdade. O resultado de viver debaixo dessa ira e longe de Deus não é apenas o caos externo, mas ela vai por uma falência interna. O texto diz que nos tornamos nulos, fúteis, inúteis em nossos pensamentos. E o texto de Romanos 6:20 fala desse fruto inútil ao qual nós vemos da árvore. Então, queridos, eu quero orar, porque sem Deus nosso esforço é inútil. Sem Deus a nossa mente se torna inútil. Sem Deus nossas ações produzem frutos de morte. Mas quem pode mudar isso?
Romanos 6 fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus superabunda. E essa graça veio por meio de quem? De Jesus. A obra da morte e ressurreição nos trouxe vida. E a partir dessa vida, não há mais inutilidade, mas há uma esperança ao qual vivemos agora na dependência dEle. Então, eu vivo tribulações, como eu disse na escola bíblica, mas eu vivo agora na esperança de que essa tribulação vai produzir em mim. Essa tribulação vai produzir em mim um aperfeiçoamento, um caráter moldado pelo Senhor. Vai produzir em mim a nova vida que eu tenho agora com Ele. Vai gerar em mim paciência, para aprender a esperar nele, vivendo as dificuldades, mas vivendo essa paciência. A nova vida que eu vivo em Cristo vai transformando a minha maneira de andar e me submeter agora em quem? Em Cristo, gerando frutos úteis para o Senhor, úteis para a minha vida, me projetando para aquilo que eu já sei que agora eu tenho, a vida eterna. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa importante para os nossos corações, para as nossas vidas, trazendo uma consciência sobre a inutilidade de viver uma vida sem Cristo, a inutilidade de não ser o Senhor em nossa vida. Pai, nos conduza os meus irmãos nessa manhã, Senhor, para que não saiam daqui, ó Deus, de uma maneira como só ouvindo essa mensagem, e não carregando para os seus dias, não buscando uma mudança, simplesmente se conformando com o que vive, com o que tem. Oh Senhor, sabemos que o nosso andar é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da tua palavra, e hoje a sua palavra foi pregada, ó Deus, e o meu desejo e a minha oração é para que os meus irmãos, Senhor, ouçam pela fé, tomem posse, para que as mudanças nos próximos dias venham a ocorrer. A confiança tão somente na tua palavra, Senhor. Ainda que hajam nos primeiros dias derrotas, todo dia eu não desanimarei. Eu não deixarei de perseverar, porque ela produzirá em mim um caráter agora de uma nova vida em Cristo. E esse caráter vai gerar em mim paciência. E essa paciência vai produzir em mim esperança. E essa esperança é a certeza de que o Espírito Santo está me conduzindo e me levando a experiências de uma nova vida. Obrigado, Jesus. Conduz os meus irmãos. Fortalece-os nessa manhã. Fortalece esses que vão assistir em casa. Produza frutos e muitos frutos, e que eles se vejam como úteis e não inúteis mais, mas úteis para o teu reino, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.